A mensagem que eu trago hoje e que veio impelida pelo Espírito Santo no meu coração foi construída há algum tempo. E nós percebemos ao longo da palavra da Bíblia, nós percebemos que os homens e mulheres que carregavam graça, unção e favor de Deus, eles eram primeiro atingidos pela palavra que eles mesmos iriam carregar. É por isso que eu amo a frase, ferida fechada, ministério aberto. É por isso que eu amo os vãos da nossa vida que o Senhor Jesus fez questão de preencher, porque são esses mesmos lugares onde nós fomos mais feridos, nós vamos ter muito mais autoridade para curar outras pessoas. E é na nossa vida, nas marcas, nas cicatrizes que nós produzimos cura e que o Senhor pode transformar e fazer tantas outras coisas que nós jamais poderíamos imaginar. A palavra que tem queimado no meu coração nos últimos dias, e é algo que eu tenho sido impactada por ela, é que nós estamos vivendo um tempo de transição. Nunca nós vimos, todos nós caminhando por um processo de transição. Mas o que é transição? O que é transicionar? Você vai ver que Deus transicionou muitos homens e mulheres da Bíblia para lugares específicos, em momentos pontuais, que fizeram toda a diferença na vida deles. E o maior problema é quando nós não entendemos as transições de Deus na nossa vida. Lembram quando os 10 espias foram espiar a terra prometida? Então apenas 2 desses 10 vieram com um bom relatório daquilo que eles encontraram lá, enquanto os outros 8 estavam completamente perdidos na transição. Inclusive, se você não entende a transição, é bem provável que se você não transicione, você comece ainda a viver coisas que você já havia deixado de viver. Eles estavam com saudades das cebolas do Egito, eles estavam com saudades do Egito, com medo de prosseguir. E muitas de nós, eu falo isso não porque eu acho, mas porque eu vivo isso na minha pele. Muitas de nós recebemos palavras de Deus, dizemos sim para essas palavras, queremos viver a vontade de Deus, mas nós vamos encarar um dos piores inimigos no meio dessa caminhada, que são as nossas próprias dores, os nossos próprios medos, as nossas próprias deficiências, e nós vamos usar elas e dizer para Deus: Deus, não posso prosseguir, porque eu tenho isso, isso e isso. Lembram quando o Senhor chamou Moisés e disse assim: meu filho, vem cá, porque eu vou te fazer um libertador. Qual foi a primeira coisa que ele disse para o Senhor? Que ele era completamente incapacitado para tal missão. Anota aí. Ser incapacitada não quer dizer que você não foi chamada. A verdade é, escute o que eu vou falar para você. Muitas vezes tudo que você precisa já está dentro de você, você só ainda não descobriu. Eu lembro que quando o Senhor começou a falar comigo, quando Ele começou a desenrolar o livro da minha vida, porque saiba disso, Deus vai desenrolar o livro da sua vida. Ele vai trazer sobre você revelações profundas. E de vez em quando tinha alguém que dizia assim para mim, eu lembro que tinha uma mulher que me discipulou, e um dia orando na casa dela, ela assim para mim, botou um DVD, ela assim: tá vendo essa mulher ministrando com uma multidão? Eu falei: tô vendo. Ela disse assim: pois é, nos próximos anos no Brasil, Deus vai fazer isso com você. E eu comecei a rir, fiz igual Sara, né? Eu comecei a rir e falei para ela assim: mas eu já até desmaiei apresentando um trabalho. Eu lembro que no 5º ano, né? Quem me escuta aí sabe, eu simplesmente desmaiei apresentando um trabalho, eu era muito tímida. Eu não imaginava que tudo aquilo que eu precisava para concluir o chamado de Deus para a minha vida já estava dentro de mim, só eu não sabia. Aí você vai me perguntar: Vivi, qual é esse processo de descobrir isso? Como que funciona isso? E hoje nós vamos caminhar por esse lugar de ser transicionados, não por mim, escute, não pelos seus sentimentos, não pelo que você acha, nem pelo que você quer, mas transicionados pela presença de Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Êxodo 33. Pode ficar comigo, meu amigo. Isso. Em Êxodo 33, lá no versículo 12. Isso. Amor, me alcança a minha água que está aí embaixo. É essa. Minha garrafinha.
Obrigada. Deixa eu botar aqui. Isso. Abriu aí? Vamos ler junto aqui. Êxodo 33, versículo 12, diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste quem enviarias comigo, e declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. E se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue com o teu favor. E lembra-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue do teu povo de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: Então peço que me mostre a tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: Eu farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: Fique nessa rocha perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura na rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. E depois tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Uau! Moisés estava passando por um processo de transição, o povo estava passando por um processo de transição difícil. Já percebeu que no processo de transição, uma das coisas que acontecem conosco é a bagunça? Você já se mudou de casa? E muitas vezes você estava feliz com a mudança, não é assim? Feliz demais, estou indo para aquela casa, estou indo para aquele apartamento, estou indo para aquele bairro que eu tanto sonhei, estou indo para aquela cidade, para aquele lugar, um deslocamento, uma transição, algo novo do Senhor. Mas o que você vai observar, que o desconforto das coisas fora do lugar vai acontecer. E nesse desconforto, escute o que pode acontecer. Você vai perceber no meio da mudança que algumas coisas você não vai precisar levar e outras você precisa levar. Escute o que eu vou dizer para você. Talvez, eu estou falando com mulheres aqui nessa noite, e aquelas que estão nos ouvindo, que você está passando por um processo de limpeza de Deus doloroso. Um processo difícil, escute. Um processo onde Deus está reavaliando os teus relacionamentos. Você sabia que os nossos relacionamentos dizem muito aonde nós vamos estar amanhã? A Bíblia mesmo diz: se você andar com um tolo, a Bíblia fala em Provérbios, você vai se tornar tolo. E ainda faz um convite: caminhe com os sábios, que você vai ter vida. Muitas vezes o Senhor vai precisar fazer como fez com Abraão, dizer: filho, eu preciso que você deixe Ló escolher para onde ele quer ir, porque eu quero te dirigir sozinho comigo. Nós mulheres temos uma grande dificuldade quando Deus começa a mover e mexer nos nossos relacionamentos. E muitas de nós não entendemos, escute, que algumas pessoas precisam ir para o propósito de Deus começar a funcionar na nossa vida. E não somente isso, que algumas pessoas precisam chegar para que o propósito de Deus na nossa vida dê um start. Eu lembro que no ano de 2011, eu passei por um processo muito difícil, gente. Nós tínhamos pessoas que caminhavam com a gente há anos, e no meu coração eu imaginei de certeza que essas pessoas jamais iam sair de perto de mim. Inclusive eu imaginava assim: eu não vou conseguir caminhar sem essas pessoas. Você já pensou isso? Pior coisa é quando você ainda fala isso, porque Deus fala assim: ah é?
Maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua força. E naquele ano eu experimentei uma das piores coisas que a gente experimenta, que são a quebra de relacionamentos. Escute, nada de ruim aconteceu, mas sabe aquelas distâncias pontuais que você não consegue explicar? Que Deus mesmo vai promovendo, e às vezes você fica recalcitando, você fica querendo manter perto quem deveria estar longe. Escute o que eu vou falar para você. Na transição, cuide no que você vai colocar na caixa para o seu futuro. Cuide em quem você vai dar a mão para seguir com você nessa próxima jornada. O Senhor está falando para algumas mulheres aqui: você está ferida e machucada, mas você não entendeu que o que eu estou fazendo com você hoje é um presente que você vai entender só amanhã. A Bíblia diz o seguinte: a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Não adianta. Outro dia eu vi uma pessoa reclamando, falando assim: tal ministro não abriu a porta para mim, tal pessoa não abriu aquela porta para mim, e ela estava magoada e vomitando toda aquela dor. Eu chamei ela e falei assim: querida, eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que o Senhor tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Você sabia disso? Ninguém pode impedir aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, ninguém. Porque a porta que Ele fecha, escuta, ninguém pode abrir. Se você está enfrentando momentos de porta fechadas, deixa eu falar para você, é o Senhor. Libera as pessoas que você tem culpado pelas portas fechadas e comece a olhar para o Senhor, porque o dono da porta é Ele. Agora eu tenho uma notícia para você: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E você pôde perceber que o glória a Deus foi muito maior na porta aberta, porque nós somos assim, nós temos a tendência de celebrar as portas abertas, e muitas vezes olhar para as portas fechadas como uma maldição, uma rejeição, um não. Mas escute, as portas fechadas de Deus são protetivas, são pedagógicas, são processuais para nos ensinar a passar pelas portas abertas na hora certa. E o seu coração diante de uma porta fechada, muitas vezes, vai definir as próximas portas abertas da sua vida. Deus nos coloca em testes o tempo todo, vai testando o nosso coração. E aqui nós vemos Moisés passando por um momento de crise. Se você voltar ali alguns capítulos, você vai ver o amigão dele, o Arão, aquele que era para ajudar a carregar aquilo que Deus tinha entregue. Eu quero dizer isso para você: Deus te deu um chamado, uma missão, um propósito para cada uma de nós. É tudo igual? Não. Lembra da parábola do talento? Tinha medidas. E quando você vai ler a parábola do talento, ele vai dizer assim: e deu conforme a capacidade de cada um. O Senhor vai colocar dons e talentos na sua mão conforme a capacidade. Mas deixa eu te falar uma coisa: Ele sempre vai colocar alguém do seu lado para te ajudar a carregar isso. Tem alunas do Casa de Isabel aqui hoje? Glória a Deus, bastante alunas. Eu falo para elas na nossa mentoria, tem uma mentoria online, e eu costumo dizer que quando Maria recebeu aquela palavra do anjo, dizendo assim: Maria, bendita é você entre as mulheres, e o fruto do teu ventre, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. O anjo estava dizendo assim: ó, aquilo que eu quero fazer na sua vida não é mão de homem, ninguém pode impedir e ninguém pode promover. Escute, aquilo que ninguém pede também ninguém promove. A obra que eu vou fazer, o anjo disse, o Senhor vai fazer, ela é do Espírito Santo, é obra divina. Mas na hora que ele entrega a palavra, ele diz o seguinte: a sua prima Isabel, a sua parenta, está grávida no 6º mês de gestação. Ele faz uma conexão. Ele conecta uma mulher que recém recebe uma palavra com uma mulher adiantada no processo. E Maria se encaminha para a casa de Isabel para aprender a cuidar e a gerar do sonho que Deus tinha colocado dentro do ventre dela. E é incrível que toda Isabel na vida de uma Maria é uma mulher improvável também. Deus ama conectar mulheres improváveis.
em estações completamente diferentes, porque Isabel está numa estação e Maria está em outra. Isabel engravida já idosa, adiantada na idade, Maria é uma menina. Isabel vai gerar então o último sacerdote da antiga aliança, da aliança. Maria vai gerar Jesus, a nova aliança. Você vai ver que, olha o que Deus fez, para gerar o último sacerdote, né? Da antiga aliança, Deus contou com a habilidade, Deus precisava de uma mulher madura, habilidosa. Mas para a nova aliança, ele precisava não de habilidade, mas de pureza. E é isso que Deus está fazendo. Você se olha e diz assim, mas eu não vejo nada em mim como Moisés. Deus está falando, eu não estou vendo a tua habilidade, eu quero olhar para a tua pureza. Eu quero saber se você vai me amar ou vai amar mais o ministério e as plataformas. Se você vai me amar ou você vai amar mais o que eu tenho para te oferecer. E foi exatamente isso que acontece com Moisés. Arão, o amigão, aquele que era o porta-voz, ele cede às tentações e os pedidos do povo e constrói um bezerro de ouro. Meu marido fala sobre isso, eu gosto de dizer que Moisés, ele era o homem mais manso. Foi, né? Teve o título, mas nem sempre foi assim, gente. Às vezes você vai olhar para algumas pessoas que estão vivendo algo em Deus sobrenatural, você vai pensar, uau, escute, tem uma caminhada, nem sempre foi assim. Moisés, quando ele desce do monte com Josué, Josué diz assim, tem guerra lá embaixo. Você lê depois, maravilhoso ler isso aqui. E aí Moisés diz assim, não é guerra não, eu ouço barulhos de festa. E isso está me preocupando. E quando eles chegam lá embaixo, Moisés está com as tábuas da aliança na mão, escritas pelos dedos de Deus. Já pensou? Deus escreve com o próprio dedo. E a Bíblia diz que quando Moisés vê aquele povo dançando ao redor daquele bezerro, ele quebra as tábuas em 1000 pedaços. Inclusive ele esfarela as tábuas, joga numa água e manda o povo que fez tomar aquela água. Você que é mãe, quando o seu filho faz algo isso com o teu sofá, o que é que você faz? Hein? O homem mais manso, ele esmiuçou aquilo lá e falou, agora vocês vão tomar isso aqui. Eu lembro de uma vez, eu tinha o costume de raptar as latas de leite condensado da minha mãe. Quem nunca, né? Aqueles dias à tarde, como quem não queria nada, eu abria e pegava uma daquela de leite condensado. E quando a minha mãe ia fazer alguma coisa, não tinha mais. Eu lembro que um dia ela assim, agora senta aí. Ela abriu uma, pegou uma colher, agora tu vai comer. Gente, eu lembro que eu não aguentava, mas assim, agora vai. E foi exatamente isso que o Senhor fez com Israel o tempo inteiro. Israel, ele ia para a idolatria. Ah, vocês querem idolatria? Vão para a Babilônia. Vai sair deuses até pelo ouvido. E aí você vê Moisés completamente irado, quebrado. O diálogo dele com Deus é dolorido. Mas ele chega numa conclusão. Eu cheguei a um ponto da minha vida, do meu ministério, do meu chamado, que eu não posso dar um passo sem a presença de Deus. Eu estou caminhando por uma transição e ele diz o seguinte... Eu não posso. Ele fala assim, então Moisés disse, tu me ordenaste, leva esse povo. Ele lembra, esse é o meu chamado, leva esse povo. O Senhor está lembrando para você hoje, qual é o seu chamado? Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer conosco? É caminhar sem saber para que fomos chamados. Qual o nosso propósito? Eu olho para cada uma de vocês aqui, eu vejo tantas mulheres apaixonadas pelo Senhor Jesus, mas muitas vezes perdidas no meio da transição, perdidas no meio da bagunça, querendo deixar aquilo que é necessário levar e querendo levar aquilo que já era para ter deixado há muito tempo. Esse discernimento no meio da transição nós nunca conseguiríamos ter sozinhos. Nós precisamos da presença de Deus. E ele diz assim, olha, o Senhor disse, leva esse povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste, eu te conheço pelo nome, Moisés, eu me agrado de você. E se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor.
chega um momento na vida de todo ministro, de todo homem e mulher de Deus, que ele vai precisar parar e reavaliar o chamado, o propósito, e dizer assim: eu não posso continuar desse lugar sem o teu favor, sem a tua presença. Em 2005, eu lembro que eu ganhei a minha filha em 2004. 2005 abriu como um ano de muita fome e sede de Deus. Na vida do cristão, você vai ver que nós temos várias estações. As estações não estão aí por acaso, Deus não deixou elas por acaso. Não é por acaso que algumas estações têm alguns frutos especiais daquela estação. Eu moro no sul de Santa Catarina e lá nós temos as 4 estações muito bem definidas. O pessoal pensa que lá em Santa Catarina é só frio. Mas não, agora nós estamos num verão intenso lá. Nós temos primavera, verão, outono, inverno, muito, muito bem definido. E nós vemos claramente que cada estação tem um fruto necessário. E quando chega maio, lá para nós, começa o frio, as laranjas começam a chegar, a ficarem maduras. E é o melhor momento de ter laranja, porque a vitamina C, naquele momento onde os resfriados começam a chegar, é a fruta necessária, é a provisão necessária para aquela estação. Você está me entendendo? E às vezes nós não entendemos as estações de Deus e vamos passar muitas vezes por tempos de sequidão, tempos de bonança. E eu estava passando por aqueles períodos que Deus derrama aquela fome e aquela sede de Deus tão forte. E 2005, enquanto a minha filha maior tinha 1 aninho, a minha primeira filha, eu dediquei as minhas tardes ao Senhor na minha sala. Eu me jogava no chão e dizia: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero beber daquela água que eu ainda não bebi. Eu quero conhecer lugares na Tua presença que eu ainda não entrei. Eu estou insatisfeita com a religião. Eu quero mais de Ti. 2005 inteiro. Ao final de 2005 para 2006, na madrugada de 31 de 2005 para 1º de janeiro de 2006, eu tive um sonho. A gente fez a virada de ano e eu sonhei que a casa da minha mãe havia sido roubada. E no sonho, caminhava alguém comigo pela casa da minha mãe, mas eu não podia olhar para aquela pessoa. Eu não tinha autorização de olhar para aquela pessoa. Mas ele ia me explicando tudo, deixaram o computador, mas levaram a televisão e me mostrando tudo. Quando acabou esse sonho, iniciou um outro sonho. E eu subia nesse sonho um morro. E eu subia uma zona de prostituição, onde tinha prostitutas naquele lugar. E tinha um demônio que comandava elas cabeça baixa, e ele dizia: entra lá, sai. E ele comandava elas. E no sonho eu subia com aquela mesma pessoa, e aquela pessoa disse assim para mim no sonho: não olhe para ele nem para elas agora. Desça ao porão, você vai ver o que eu quero de você aqui. No sonho desci no porão, tinha crianças e mulheres que eram prostitutas grávidas. E eu vi uma mulher loira tocando teclado, cantando com eles. E de repente, no meio daquela canção, daquela adoração, daquelas crianças, daquelas mulheres grávidas, uma adoração tão forte subiu, um fogo tão forte subiu, que o diabo não pôde ficar mais prendendo aquelas mulheres. A gente conseguiu ir lá e soltar elas. Acabou o sonho. Eu me acordei com o telefone tocando, a minha mãe chorando desesperada: filha, roubaram a nossa casa. Eu falei: mãe, não levaram o computador, né? Não, levaram isso. Como que sabe? Eu falei: mãe, acabei de sonhar. Quando eu falei acabei de sonhar, eu lembrei do sonho. E o Senhor falou assim comigo: eu quero que você suba uma zona de prostituição. E eu quero que você vá lá buscar as minhas filhas que estão perdidas. Eu nunca havia subido uma zona de prostituição, uma mulher dona de casa com uma filha de 1 ano. Como que eu ia subir uma zona de prostituição e o que eu ia dizer para elas? E eu lembro que eu compartilhei com meu marido. Eu falei: amor, Deus mostrou as prostitutas, eu estou queimando de amor por elas, eu preciso ir até elas. E ele, sempre meu encorajador, me levou de carro, subiu. Ele assim: eu vou ficar no carro te olhando, porque era um lugar de muito tráfico também. E eu fui pedindo, dizendo assim: Deus, eu estou aqui, agora é a Tua presença que vai me guiar no meio desse vale de ossos secos. E eu lembro que eu bati numa boate, uma criança me levou até aquela boate. E eu falei com a dona da boate, disse assim: olha, Deus me mandou vir até aqui, eu tive um sonho, eu quero ministrar com as prostitutas, com as tuas meninas, eu falei. E ela falou: ok, você pode vir aqui sábado. Sábado à tarde você pode vir ministrar aqui. É o horário que nós não temos muito atendimentos. Eu falei: meu Deus.
Aí eu falei, tá, eu posso subir com meu marido? Não, pode sim. Ela só, claro, né? As meninas vão estar com aquelas roupas, se tu não te importar. Eu falei, não me importo. Eu falei, Deus guarde meu marido. Aí, gente, nós subimos aquela zona de prostituição. E para resumir para vocês, nós ministramos com as prostitutas mais de 4, 5 anos lá. 5 anos. E Deus nos deu uma igreja entre 2 boates, mas os cultos começaram dentro da boate e o nosso púlpito era a mesa de sinuca. Mas por que eu estou falando isso? Porque naqueles dias, a única coisa que me guiou para aquele lugar foi a presença de Deus e o Espírito de Deus. O Senhor está chamando mulheres nesses dias que querem ouvir o clamor dos céus. Mulheres que não estão mais vindo para as conferências e para o congresso somente para serem curadas, mas mulheres que querem ser uma resposta aonde elas estiverem inseridas. Eu não fiz um curso como abordar uma mulher que trabalha com isso, eu não fiz, eu simplesmente fui obediente à voz de Deus. E eu lembro que depois de passado algum tempo, uma das mulheres que era dona de uma boate, nós tínhamos cantado Poderoso Deus na igreja aquele dia, na igrejinha, no meio de 2 boates. Nós éramos a pedra de tropeço dos homens que iam se prostituir lá em cima. Porque eles olhavam para a igreja, de certo, toda a motivação que eles tinham acabava. E a gente cuidava das crianças, que eram os filhos das prostitutas, orfandade. E eu lembro que ela chegou para o meu marido e falou assim, vocês cantaram aí uma música do Todo-Poderoso? Aí meu marido, claro. Pois então, será que eu consegui o CD? Meu marido, é lógico, tirou do carro. É a 4. Gente, ela colocou aquele CD num escort, num carro, cheio daqueles som. E de repente, no meio daquela zona de prostituição, cheio de homens, crianças, aquele prostíbulo, começou a se ouvir, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Você pode cantar isso, poderoso Deus, poderoso Deus. A glória de Deus invadiu aquela zona de prostituição. Eu lembro que eu estava entregando bolo para as crianças, eu comecei a sentir um temor. Eu falei, o que é isso? Era como se nós ouvíssemos os passos do Abba Pai, de Deus entrando naquele lugar, dizendo assim, vocês construíram um lugar para mim aqui, para minha glória habitar, para minha presença vir aqui. Ele começou a andar por aí, entre aquela zona de prostituição. As mulheres começaram a chorar, os homens começaram a fechar a porta dos seus carros, a voltar para suas casas. O temor invadiu aquele lugar e eu falei, Deus, o que é isso? Quando você me obedece, você constrói um lugar para minha presença onde você está. Eu lembro que quando Deus compartilhou com meu marido, eu quero vocês dentro do presídio.
Naquela época existia uma corrida para as plataformas e para os microfones. Eu via gente triste dentro da igreja porque não estava cantando e nem pregando. Eu via gente perguntando para o pastor: quando é que eu vou ser chamada para cantar? E Deus falou assim comigo, com meu marido: fujam desse lugar. Subir a plataforma sem autoridade, sem unção, é uma maldição. Deus falou: busquem o caminho ao contrário. Deixa eu transicionar vocês para os lugares que eu quero. A Bíblia diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se você não faz aquilo que eu peço? Se você não me tem como seu Senhor. E eu lembro que nós seguimos para o presídio. Meu marido falou: eu não conheço ninguém lá, eu vou falar com o diretor. E de repente, na primeira hora que meu marido chegou lá e falou, todas as portas se escancararam. Escuta, o que Moisés falou, ele disse assim: eu não quero sair desse lugar sem o teu favor. Uma coisa é você ver um ministro ministrando, pautado no seu conhecimento, nas suas experiências, é maravilhoso. Mas outra coisa é quando você é alguém fluindo no favor do Senhor, quando o Senhor está com aquela pessoa. Uma das experiências que eu tinha no presídio, na ala feminina, é que quando eu chegava, primeira coisa que eles tiram é o portão de ferro e fica a grade. E eu lembro que a primeira coisa que saía, quando aquele portão de ferro saía e ficava a grade, e elas em rodinhas me esperando, tomadinhas banho, para o culto da tarde, das 2h da tarde na sexta-feira, o Senhor falava assim para mim: eu tenho saudades delas. Eu quero ser adorado no presídio, eu quero ser adorado nas zonas de prostituição. Quando você me adora nesses lugares, quando você traz a minha presença para esses lugares, eu faço aquilo que você jamais imaginaria que eu pudesse fazer. E Moisés falou assim: Senhor, está difícil, esse povo é rebelde, esse povo é difícil. Sabe quando ao seu redor está tudo difícil? Você não consegue mais ouvir Deus, está difícil para prosseguir, e o Senhor está falando: faça como Moisés hoje, para tudo. E fala assim: o Senhor um dia me chamou, o Senhor me deu um propósito, mas por favor, de hoje em diante eu não quero sair desse lugar sem a tua presença aí comigo. Não me faça, ele diz assim: se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor. Quantas vezes nós conhecemos as denominações, as regras, nós conhecemos tudo de cor como deve, né? O crentez, o evangeliquez, mas quantas vezes nós não conhecemos Deus? E Deus está falando assim para mim e para você: ei, eu quero me revelar a você. Eu quero me revelar a você, eu quero revelar o meu caráter. Eu quero invadir, quando você estiver lavando a sua louça, eu quero invadir a minha presença lá. Eu quero que você possa se ajoelhar no meio daquela cozinha e me adorar na tua cozinha, porque a tua cozinha é um altar de adoração, porque é da tua cozinha onde eu vou restaurar o teu casamento, a tua família, os teus filhos. Quantas vezes eu estava lavando louça ou limpando o chão da cozinha, eu lembro que eu sempre tive o hábito de dormir ouvindo ministração e limpar a casa ouvindo ministração. Quem é que faz isso? Mas quantas vezes o balde foi para um lado, o pano para o outro, eu no meio daquele chão ainda sujo, jogada, porque a presença de Deus era como rios de água viva dentro da minha casa. E o Senhor está falando para mim e para você: não se mova, não transicione sem a minha presença. Escute, talvez você até já comprou a agenda de 2022. Nós estamos nos momentos finais do ano de 2021, que foi um ano difícil, não foi? Atípico, complicado. Se a gente achou que 2020 foi difícil, 2021 veio mostrar que podia ser um pouquinho pior. Mas nós estamos vivendo agora um tempo de transição. Não transicione baseada nas suas experiências, no que você acha. Diga para Ele: Senhor, não me faça sair de 2021 sem a Tua presença. Não me faça entrar no próximo ano sem a Tua graça, sem o Teu favor. E aí Deus fala para ele: filho, eu te acompanharei. Eu acompanharei você pessoalmente. E Ele diz uma palavra que vai dar uma chave para nós hoje. Quando o Senhor te acompanha pessoalmente,
Ele te dá descanso. Quantas de nós estão com um cansaço extremo? E eu vou falar de um cansaço físico, um cansaço espiritual. Tem mulheres aqui que não conseguem mais orar. Você está desgastada espiritualmente. Hoje você está no ministério, você é líder, você é isso, você é aquilo. Você só dá para as pessoas, mas você sabe que por dentro você está vazia e está oca. Você não tem mais nada. Você não tem mais nada. Porque você não está parando para ficar na presença de Deus. Você não tem mais tempo. A sua mente está cansada. Mas olha aqui o que Deus fala para Moisés: filho, se eu te acompanho pessoalmente, se eu estou contigo, eu te dou e você desfruta de um descanso. As pessoas perguntam para mim, para o meu marido, como que a gente dá conta. E esse ano foi um ano crucial para mim nisso. Um ano que eu fiquei muito cansada. Porque todas nós temos a tendência de muitas vezes nos distrairmos e irmos conforme a multidão. Eu li um versículo esse ano que mudou a minha vida. E Jesus, deixando as multidões, ia a lugares solitários. Ficar com quem? Com o Pai. Eu faço uma pergunta para você: se Jesus, que é Jesus, precisava ir para lugares solitários, deixar a multidão e ficar com o Pai, o que eu posso dizer de mim e de você? Que amamos entretenimento, que amamos multidão, amamos juntamento, amamos estar no meio do povo. Crente ama comer. E ainda quando Deus promove que você fique sozinha, você ainda fica brava com as pessoas, você fica ainda magoada. E Deus só está te ajudando, porque Ele diz assim: fica sozinho comigo, porque é no meio da solitude que eu moldo o teu coração e o teu caráter. Sabe, se aquela sua amiga não te convidou para aquela viagem, para aquela festa, agradece a Deus. É a tua oportunidade de ficar sozinha com o Pai. Outro dia aconteceu uma coisa incrível, que quase não acontece no mundo. Eu fiquei sozinha em casa. Gente, Deus foi tão bom comigo. Eu falei: Deus, eu precisava tanto de um tempo contigo. Mas chorar na madrugada é difícil, né? A gente fica meio assim. Quantas vezes meu marido já acordou assustado, né, amor? Oh, meu Deus, não, amor, está tudo bem, só estou orando. E esses dias saiu todo mundo de casa. E aí o Senhor dá aquela piscadinha: vamos ficar junto, eu e tu. Vem ficar comigo. Deixa a minha presença invadir teu coração, recalibrar aquilo que eu preciso recalibrar dentro de você, trazer direção, palavras novas, um fluir e um favor que só vem do Espírito. Eu queria dizer para você que fazer um curso é maravilhoso, fazer curso, mas quer dizer que se você faz o curso e não põe em prática, o curso não valeu nada para você. A verdade é quando você pratica aquilo que você aprende, que você começa a viver e desfrutar disso. O tema eu achei muito interessante: quem planta, colhe milagres. Eu ia esses dias fazer uma frase assim: quem planta melancia, colhe melancia. Parece óbvio, mas a gente precisa dizer que quem planta melancia vai colher melancia. Quem planta briga, ira, confusão vai colher o quê? Tempestade. E eu percebo que o Espírito Santo está hoje aqui trazendo esse alinhamento sobre o seu coração. Ande com a minha presença, fica comigo. E aí o Senhor fala, e ele diz, Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não faça eu sair desse lugar. E aí o Senhor fala algo que eu acho maravilhoso: certamente eu farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Sabe qual é o meu medo? A Bíblia diz que nos últimos dias muitos que tiveram ministérios e chamados vão chegar para Ele e dizer: Senhor, eu curei tantos em Teu nome, eu ressuscitei tantos em Teu nome, eu fiz tantas maravilhas no Teu nome. E Ele vai dizer assim: eu não te conheço. Você nunca esteve comigo. Você esteve envolvido em ministérios na igreja, mas você nunca foi meu. A gente ama fazer para Deus, mas sabe de uma coisa? Faça com Deus. Alinhe a sua agenda à agenda de Deus. Diga assim: Deus, eu só quero me mover se a Tua presença, se a Tua autorização estiver comigo. Eu lembro quando eu comecei a ministrar a mulheres, a primeira coisa que eu fiz foi falar com meu marido. Falei: amor, começou lá com poucas mulheres. Eu falei:
que tu pensa sobre isso? Tu olha para mim, o que é que tu vê? Ele disse: amor, eu vejo que tu tem muita autoridade no falar. E não só autoridade no que tu fala, mas autoridade no que tu vive. Sabe, não saia da sua casa desautorizada. A maior respaldo e autorização que você vai ter aqui nessa terra, a vinda do Senhor, é através da sua família. Se for possível e se for preciso, recue tudo que você precisa recuar. Eu ainda falei essa tarde, muitas mulheres me procuram querendo ser uma referência, querendo ministrar a outras mulheres. Eu digo: olha, se os seus filhos estão desviados, se os seus filhos estão abandonados, não são alimentados, a sua casa está bagunçada, não tente pôr em ordem a casa de outras pessoas. Primeiro a sua casa, primeiro a sua vida. Pastora, mas se eu for pôr em ordem a minha casa, eu vou ter que parar. Então pare com as outras coisas e põe em ordem a sua vida, a sua casa. Eu lembro um dia, Deus falou assim comigo: eu quero te usar para restaurar princípios perdidos e valores perdidos. E eu falei: amém, no momento de oração. Aquele dia eu fiz a comida favorita do meu marido. E eu comecei a fazer isso lá em casa. Eu não sei se na sua casa é assim, mas lá em casa eu tive que entender que a minha filha gosta de uma coisa, a mais nova gosta de uma coisa e meu marido gosta de outra coisa. Então é o dia que eu cozinho para agradar um deles. Meu marido ama galinha com polenta e fortaia, é uma comida do sul. E as meninas não são muito assim afim. Até a Bela gosta mais, a mais nova, mas a mais velha faz cara feia. Eu falo: mas eu vou honrar o pai de vocês. Então quando o Telmo está muito cansado, sobrecarregado, está numa semana difícil, vai rolar polenta com galinha lá em casa. E aí eu estava muito feliz, porque eu estava fazendo o jantar para eles. Eles estavam na cozinha rindo comigo, brincando e tudo mais, e eu ali naquela coisa. Ficou tudo pronto, era inverno, e se a gente põe na mesa lá no sul, esfria muito rápido. Então eu deixo meio ali no fogão, vou servindo eles para a comidinha ficar mais quentinha, coisa de mãe. Só que quando eu estava servindo as minhas pequenas, ia me servir, e meu marido ia se servir, Deus falou assim: primeiro você vai fazer o prato do seu marido. Eu falei: tá amarrado. Eu falei: ele tem braço, tem perna, ele pode ir lá pôr. Eu fiz o jantar, não é justo? Ele está ali sentado, rindo, conversando, por que eu vou ainda fazer o prato dele? Deus falou assim comigo: eu quero que você levante um princípio dentro da tua casa, na frente das tuas filhas. Eu quero que você honre o seu marido. Ninguém é diminuída por honrar alguém. E se você olhar o que o Senhor pensa sobre serviço na Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. E eu lembro que eu fiz o prato dele e eu fiz o prato, eu disse: amor, ó. Ele levou um susto, né? Ele falou: amor, obrigada. Eu falei: ok. Fiz das meninas, sentei. E aí ele comeu, tal, de repente: amor, tá maravilhoso isso aqui. Me deu o prato vazio, pode colocar mais? Eu falei: a gente não pode mesmo, né? A gente não pode dar confiança. E aí fiz o prato novamente, sentei, quebrada. Porque se você ora assim: Deus me amadurece, te prepara que Ele vai te amadurecer. Te prepara que Ele vai te botar na pressão para te amadurecer. E quando eu sentei, que eu fiz o prato dele assim, sorrindo assim, aquele sorriso amarelo, a minha filha mais velha falou assim: mãe, que lindo. Ai, mãe, que lindo. Também vou fazer isso. Eu entendi o que Deus queria fazer. E eu comecei a observar que muitas vezes aquilo que nós desprezamos dentro da nossa casa é o que vai curar famílias, resgatar princípios e valores. Você está aqui, mas o teu marido está lá quicando com os filhos dentro de casa. E você está no celular. Meu Deus, não deixa ninguém morrer, Jesus. Não deixa ele esquecer no shopping, não deixa ele deixar o portão aberto. Tenho certeza que muitas mandaram mensagem: tu fechou o portão? Fechasse a porta. Tu colocou a roupa no chiquinho, aquela que eu separei. Eu não sei se você já viu crianças no shopping assim, tudo nesse meio assim, que o pai arruma, né, gente? A criança que o pai arruma, só a misericórdia de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: honre o homem que Deus te deu. Honre o homem que Deus te deu. Honre a família que Deus te deu. Ela não é perfeita, mas ela é sua. E sabe o que é que Deus te deu? Armas para você ser uma restauradora, uma edificadora de uma família que glorifica o nome de Deus.
Se você puder fazer hoje um pedido, diz assim: Senhor, a minha família não vai dar um passo sem a tua presença. Quando você consegue construir uma família sólida, cheia da graça e da unção de Deus, o próximo passo, Deus começa a te levantar para curar outras pessoas e outras famílias. E aí você continua vendo aqui que Deus faz algo com Moisés. Eu já vou terminar. Deus fala assim: filho, você me pediu algo muito difícil, porque Moisés fala: Senhor, eu quero te ver face a face. Não adianta, quando você começa a andar com a presença de Deus, uma fome começa a tomar conta de você. Parece que você quer sempre mais dele. Eu quero mais da presença, mais dele. Sabe de uma coisa? O Senhor não diz não. Ele só diz assim: filho, eu vou te esconder na fenda da rocha. E eu te pergunto, quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus é a nossa rocha. Ele diz assim: eu vou te esconder no Filho, e toda a bondade que existe em mim vai passar por você. E aí você vê um Moisés que quebra as tábuas, mas é um Moisés totalmente irado, que vai ser totalmente transformado pela bondade de Deus, que vai passar por ele. Na fenda de uma rocha. Tem aquela música, né? Na fenda da rocha é um lugar seguro para te ver passar. O Senhor está falando para algumas mulheres aqui: esse retiro aqui é a fenda da rocha. Eu te trouxe para esse lugar, e toda a minha bondade vai passar por você nessa noite. O seu rosto vai ficar diferente, porque o rosto de Moisés não foi mais o mesmo. Escute, quando a presença de Deus vem sobre a nossa vida, aquilo que nós tentamos fazer há anos através de um discipulador acontece em segundos, porque o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e Ele começa a fazer as transformações que nós não conseguimos sozinhas. Tem mulheres aqui que têm problema com ira. Você fala demais, você machuca com palavras, depois você pede: meu Deus, por que eu falei isso? O Senhor está falando com você nessa noite, mulher. Eu posso transformar você, toda a minha bondade, a minha presença vai passar por você nessa noite. Eu vou te contar uma coisa: você pode ter entrado nesse hotel, mas não ter entrado no retiro. Você pode ter entrado aqui, mas não ter entrado naquilo que Deus está fazendo. E há um convite do Espírito nessa noite para você: pula dentro daquilo que eu estou fazendo. Deixa eu transicionar você nesse dia. Deixa a minha presença e o meu favor vir sobre a sua vida. Você não tem noção do que é uma esposa com o favor de Deus. O que ela fala tem respaldo do alto, e ela fala na hora certa. Eu sinto no meu espírito hoje que a presença de Deus vai invadir esse lugar. O Senhor vai nos esconder na fenda da rocha, e toda a presença dEle, a graça dEle, a bondade dEle vai vir nessa noite. Tem mulheres aqui que precisam ser encharcadas com a presença de Deus. Você está com saudades de Deus. Você veio para cá, você pagou o recurso, você se sacrificou porque você diz: eu não quero mais viver nesse nível que eu estou. Eu não quero, eu me sinto longe de Deus. Eu não me sinto conectada. Eu tento buscar e eu não consigo. Deus está falando: eu ouvi o teu clamor, e nessa noite toda a minha bondade vai passar por você. Ministras que estão aqui, ninguém sabe, pastoras, você está seca e vazia. Você está fazendo tudo automático, já não tem mais graça, não tem favor, não tem mais unção. O Senhor está aqui nessa noite dizendo assim: eu não desisti de você, mas eu quero que você vá para a fenda da rocha, que você se esconda. O Instagram está pedindo para você ir para o topo do monte, mas o Espírito Santo está convidando: sai das redes sociais, vem para a fenda da rocha, se esconda em mim, que toda a minha presença, toda a minha graça, toda a minha glória vai passar por você. O mundo diz aí: faça network, tenha amigos influentes, esteja no topo, seja de sucesso, faça isso para ser o primeiro. Não faça isso. Para você ter o favor e a presença de Deus, você precisa se esconder na fenda da rocha. Tem mulheres aqui que são libertadoras. O Senhor te deu um chamado de libertadora. Como que eu sei isso, pastora? Você já foi, para você nascer foi difícil, quase te mataram. Você já passou por várias situações. Você é um milagre vivo, pode ter certeza, você é uma libertadora. Moisés já nasceu com um decreto de morte,
Mas como eu falei para você, que a porta que Deus abre, aquela pessoa que Deus levanta, ninguém consegue esconder. Tem uma frase que eu amo: Deus ama esconder quem gosta de estar exposto e ama expor quem deseja estar escondido. É por isso que no Brasil e nas nações, nos próximos anos, homens e mulheres improváveis vão se levantar. Homens e mulheres escondidos, homens e mulheres de oração, cheios da presença de Deus, vão ter uma resposta para a nação que ninguém jamais vai ter. O Senhor está fazendo um convite para você. Vem para a fenda da rocha, minha filha. Você pode ficar de pé.